Oi, meus queridos, bom dia, gente. Vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa, aula muito séria, conteúdo muito importante, que precisa de total atenção de vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam tendo paciência de assistir os vídeos inteiros, pessoal. Como eu disse, sempre venho dizendo, eu confio muito em vocês e tem aluno que já me provou, eu vejo as anotações que faz, vocês estão de parabéns. Quem está fazendo certinho dessa forma, parabéns mesmo. E quando retorno para vocês com um vídeo de correção, é tão importante quanto de explicação, para que vocês entendam, olha, por que eu errei nesse exercício, esse aqui eu acertei. Então, gente, por favor, continuem levando muito a sério. E o que eu peço é paciência. Vocês sabem que eu falo muito, que às vezes eu repito várias vezes a mesma informação, mas por que eu faço isso? Por uma preocupação, por querer estar preocupada se vocês estão realmente entendendo, ok? Bom, gente, essa aqui é a página 28, usos do pretérito, tá? Prestem muita atenção, marca texto aí do lado, tá bom? Bom, eu posso dizer assim, dá um pouquinho de trabalho. Não é das matérias mais simples que nós temos, não. Porque exige uma atenção, uma análise grande, sabe? Na hora de olhar para um verbo, olhar todo o contexto, a frase que ele está inserida. Aqui nós vamos falar do pretérito, do passado, no modo indicativo. Lembra que o modo indicativo é aquele modo que indica certeza? Quando os verbinhos estão indicando que algo ou já aconteceu, então isso é uma certeza. O presente, algo que eu estou fazendo neste momento, também é uma certeza. E o futuro, às vezes vocês vão falar assim, professora, futuro ninguém tem certeza se vai acontecer ou não. Ok. Mas, às vezes, nós construímos frases que eu não tenho o poder de saber nem se eu vou estar viva daqui 5 minutos. Mas eu falo como se aquilo fosse uma certeza. Um exemplo, se eu disser assim, amanhã eu não gravarei aula. Isso, para mim, é futuro. Amanhã eu não gravarei aula. Isso para mim é uma certeza, eu tenho isso como certo, não vou gravar aula amanhã, tá bom? Então, para vocês perceberem que o modo indicativo, ele é do campo da certeza. E nós vamos agora trabalhar o pretérito dentro do modo indicativo, por enquanto, tá bom? O pretérito no modo indicativo, existem 3 pretéritos, nós vamos ver agora um de cada vez. Olha, nós temos o pretérito perfeito, está aqui na letra A, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, é uma questão que a gente tem que parar, prestar muita atenção às explicações que vêm aqui, aos exemplos, e aí nós vamos ver, não é tão complicado assim, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, sempre com um exemplo, que é do texto que nós já estudamos. Um dos jogadores era negro, usava um uniforme vermelho e verde. Adorei. O outro era um jogador branco, mas de uma cor branca enjoada, com um uniforme todo branco, muito sem graça. É claro que eu ia torcer para o time do jogador negro de uniforme vermelho e verde. Mas uma fração de segundo antes de decidir, perguntei a meu pai qual era o nome dos times. Bom, então nós temos aqui era, usava, adorei, repete o era, o ia torcer, uma locução verbal, em que por meio do ia, eu percebo aqui que é pretérito, o perguntei e novamente o era. Aí, vamos acompanhando. Todos os verbos estão no pretérito ou passado. Lógico, gente? Se a gente está estudando usos do pretérito, não ia colocar aqui um exemplo com verbos no presente ou no futuro. Tudo que está aqui está no pretérito. O pretérito ou passado,
É o tempo verbal que indica um fato acontecido antes do momento em que se fala. Isso aqui vocês já sabem. Desde o ano passado, né, a gente comenta sobre isso. O que é o passado? O que é o pretérito? É aquele tempo em que o fato aconteceu antes do momento em que se fala. O momento em que se fala é o presente. Olha, eu estou aqui no meu presente explicando essa matéria para vocês, mas existem coisas que já aconteceram antes desse momento, então é o meu passado. O passado ele pode estar mais próximo do momento presente. Por exemplo, eu vou contar para vocês, olha, agora eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 8, quarta-feira, olha só, estou gravando esse vídeo porque vocês vão para vocês assistirem ele quinta-feira, né, que é o hoje de vocês, o agora. Mas eu vou considerar a minha realidade nesse momento que eu estou falando. É dia 8 de julho, quarta-feira. Gente, eu estou aqui, é o período da manhã, só que mesmo eu estando nesse meu presente agora, já aconteceram coisas desde o momento em que eu acordei, que ficaram no meu passado. Então, eu tenho que sempre pensar isso. O passado, ele é um momento antes do momento em que se fala, tá? Então, eu tenho um passado bem recente, minutos atrás, né? Horas atrás. Eu tenho um passado mais distante, lá quando eu era menor, passado de uma semana atrás, passado de 3 anos atrás, tá vendo? A distância vai aumentando. E nós vamos ver que, conforme essa distância, nós podemos classificar os pretéritos, ok? Eu devo ter feito um rolo na cabeça de vocês, né? Vocês estão assistindo um vídeo num dia, eu gravei ele em outro, tô falando que é o meu presente. Bom, pessoal, tá tudo muito louco, né? Mas isso é uma realidade. Vocês assistem o vídeo em um momento, mas eu o gravei em outro momento. Então, o meu presente é diferente do presente de vocês, né? Que é o que vocês estão assistindo o vídeo agora. Vamos lá. Vamos começar com o pretérito perfeito. Vamos grifar? Primeiro tipo de pretérito, o pretérito perfeito. Gente, e eu já vou, antes de ler os exemplos, eu já vou ler a parte aqui de baixo. O pretérito perfeito indica ações ou estados iniciados e terminados no passado. Então, é um tipo de ação, um tipo de estado que aconteceu lá atrás, começou e acabou. Ele não tem uma sequência. Nós vamos ver que tem um tipo de pretérito que ele, lógico, era algo que nós fazíamos no passado, mas que tinha uma certa continuação. O perfeito não, por isso que ele tem esse nome de perfeito. Olha, aqui é a última frase. A palavra perfeito é empregada no sentido de algo pronto, acabado, ó, tá perfeito, acabou. Tá bom? Então, quando eu digo assim, hoje pela manhã tomei uma xícara de leite. Tomei, olha o verbo tomar no passado. Eu estou usando o verbo, quando eu falei tomei, é o pretérito perfeito, porque foi uma ação que eu pratiquei e ela já acabou. Eu não continuei tomando, tomei naquele momento, acabou. Então, isso é o pretérito perfeito. É uma ação ou estado, né? Porque verbo não indica só ação. Verbo também indica estado, vocês sabem. Que começou no passado e terminou no passado. Agora sim, vamos olhar os exemplos. Então, fiz uma renúncia, um sacrifício. Sacrifiquei meu gosto, que era portuguesa. Olha só, fiz uma renúncia. Né? No caso, o personagem, o Arrigo Barnabé, quando ele usou essa frase, foi algo que lá no passado ele fez e aquilo acabou. Foi um momento. Começou e terminou no passado. Sacrifiquei meu gosto. Também, quando ele disse sacrifiquei, já foi, já acabou.
Em 1979, ficou em primeiro lugar no festival universitário. Já foi, já acabou. Então, eu quero que vocês tenham essa ideia. O pretérito perfeito é uma ação acabada, iniciada e acabada no passado. Eu costumo brincar, quando às vezes eu vou fazer um exercício, os verbos estão grifados, e aí eu peço assim, falem para mim que tipo de pretérito é esse, que eles estão grifados aí, esses verbos grifados, que tipo de pretérito é esse? Primeira coisa que você tem que pensar é fazer essa análise que foi feita agora. Fiz uma renúncia. Eu fiz e acabou. Bom, se é acabado, é pretérito perfeito, tá? Outra dica que eu uso é tentar colocar antes do verbinho, gente, isso é criação minha, não tem em livro. Eu é que criei essa estratégia e vou passar isso para vocês. Usar a palavrinha ontem. Quando eu penso no ontem, dá certo. Porque ontem não é algo que já foi, já acabou. O ontem não tem continuidade. Para mim, ele já acabou. Então, olha só. Eu posso colocar a palavrinha aqui ontem antes do fiz. Ontem fiz uma renúncia. Ah, deu certo. A frase ficou boa. Ontem sacrifiquei meu gosto. Ontem ele ficou em primeiro lugar no festival. Tá vendo? O ontem me dá essa ideia de passado que começou e já acabou. Então, por isso que eu costumo... Vou até escrever aqui do lado, né? Vou pôr aqui na frente, olha. Entre aspas. Isso é uma dica, gente. Né? Se eu pensar no ontem... vocês vão ver aqui no pretérito imperfeito que eu penso numa outra expressão e não no ontem. Porque o pretérito imperfeito não é ideia de totalmente acabado, tá? O pretérito imperfeito, ele é o contrário do perfeito. Ele mostra que é algo que acontecia no passado, que aconteceu no passado, mas tinha uma continuidade, tá bom? Então, já vamos passar para ele agora, vou mudar a cor. Então, espero que tenha ficado claro aqui o pretérito perfeito. Uma ação, marca muito bem isso. Gente, eu não sei por que tem hora que aparece esse escrito aqui, tá vendo? E6, F9. Não liga para isso não, tá bom? Então, vou voltar aqui. O pretérito perfeito, ação ou estado que começou no passado e acabou lá, ficou lá atrás, encerrada. Por isso que ele é perfeito. Não ficou por terminar, ele terminou, tá bom? Agora, o pretérito imperfeito, olha o nome. Por que é imperfeito? Porque ele não ficou totalmente acabado. Então, vamos lá. Mudei a cor até para não ficar muito igual com o outro. Pretérito imperfeito. Esse tempo expressa, olha só, pretérito imperfeito. Esse tempo expressa um fato ou uma ação habitual que costumava acontecer num tempo passado. Gente, é algo que era habitual. Ele não começou e acabou no momento. Era algo que sempre acontecia. Aqui eu dei o exemplo assim, né? Que hoje pela manhã eu bebi uma xícara de leite. Acabou. Agora, olha se fosse o pretérito imperfeito. Ah, gente... Quando eu era mais jovem, eu bebia quase 1 litro de leite por dia. Olha só, agora eu não falei eu bebi quase 1 litro de leite. Eu falei eu bebia. Quer dizer, era algo que era habitual, era um hábito meu. Eu fazia sempre, costumava acontecer. Não é totalmente acabado. Vocês conseguem perceber a diferença? Aqui fica eu bebi. Ontem eu bebi. O pretérito imperfeito é eu bebia. Era algo que eu sempre fazia. Vou usar um outro verbo. Gente, eu expliquei a matéria, eu não vou explicar mais. Eu já expliquei. Então, olha o verbo explicar. Eu expliquei, acabou. Aqui, no pretérito imperfeito, tem que ficar algo que eu sempre fazia. Então, gente,
eu explicava e ninguém prestava atenção. Olha que ficou explicava. Quer dizer, olha a ideia. Era algo que tinha uma continuidade. Era uma ação habitual, tá bom? Qual que é a dica que eu dou para vocês aqui? Aqui eu usei a palavrinha ontem. Nesse aqui eu vou pensar numa expressão, não é só uma palavrinha, uma expressão. Quando, eu já falei disso para vocês. Isso aqui não é novidade, viu? Quem é atencioso vai se lembrar. Quando era pequeno, pode ser esse. Quando era pequeno, quando era pequeno, pequena, né? Pequena porque sou mulher, mas vou pôr pequeno. Quando era jovem, quando era mais novo. Então, olha só o exemplo. Um dos jogadores era negro, usava um uniforme vermelho e verde. Gente, um dos jogadores isso era sempre. Ele não foi negro um dia e depois não foi mais negro. Ele era negro, algo que sempre foi assim. Usava um uniforme vermelho. Isso, como ele jogava naquele time, acontecia sempre. Não foi um único dia. Se fosse um único dia, seria usou. Aí ontem ele usou. Agora ele usava, isso acontecia sempre, era hábito, era algo que costumava acontecer. Então, por que da expressão quando era pequeno? Porque, novamente, como eu disse, vamos pensar que isso seja um exercício. Tá grifado e vocês têm que me falar que tipo de pretérito que é. Se eu colocar o ontem, ó, ontem era negro. Ah, não dá certo, não. Ontem era, ontem foi. Eu não vou falar ontem era, ontem foi. Eu não vou falar ontem usava. Eu vou falar ontem ele usou. Então, o que eu tô vendo? Que o era e o usava não é pretérito perfeito, não é. Primeiro, pretérito perfeito começou e acabou. Aqui não dá essa ideia de começar e acabar, não. Aqui dá a ideia que isso acostumava acontecer sempre. E, então, se o ontem não dá certo, vamos tentar com quando era pequeno? Quando era pequeno... Ó, já aparece até o era, né? O era já indica que é pretérito imperfeito. Ele já indica, ó, o era aqui. Não precisa nem pensar. Agora, quando era pequeno, usava um uniforme vermelho. Eu usava, tu usavas, ele usava, nós usávamos. Aí é só continuar. Ah, quando era pequeno era uma coisa que fazia sempre. Então, pretérito imperfeito. Entenderam? Se alguém estiver se sentindo confuso com essas expressões aqui que eu crio, tudo bem, gente, a minha intenção é ajudar. Para mim, ajuda. Se para você está mais fácil entender por aqui, por essa parte que nós grifamos, ok, tá bom? Nem precisa anotar para não se confundir. Então, é essa a ideia do pretérito imperfeito. É um passado que costumava acontecer. Ah, você estudava bastante ano passado? Olha lá, você estudava. Era algo que você fazia sempre, que era um hábito, que era um costume, ok? Então, é essa a ideia do pretérito imperfeito. Agora, nós vamos para o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele não tem... Opa, que sumiu, deixa eu aumentar a linha. Ele não tem, eu não criei para ele uma expressão, uma palavrinha para ajudar, como eu fiz nos dois de cima, porque eu não consegui encontrar uma forma para isso. Mas ele é muito tranquilo. O pretérito mais que perfeito, ele é aquele pretérito, gente, ele é o passado do passado. Olha aqui, o pretérito mais que perfeito expressa uma ação que ocorreu antes de outra ação no passado. Então, tem o passado, ele aconteceu antes daquele passado. Eu falo que ele é o mais distante. O pretérito perfeito é o que está mais próximo do nosso presente. O imperfeito, ele já está um pouquinho mais distante. O mais que perfeito, mais distante ainda, porque é o passado do passado. Como assim, professora?
Olha o exemplo. Meu pai havia comprado o disco e o trouxe para casa. Gente, quando eu digo que meu pai trouxe para casa, ele trouxe, isso já aconteceu, é passado. Só que antes desse passado, antes dele trazer para casa, o que ele fez antes disso? Comprou o disco. Então, havia comprado, o havia comprado está no pretérito mais que perfeito. Porque havia comprado foi antes dele trazer. Vocês conseguiram perceber? Quando eu digo ele trouxe para casa, isso já é passado. E quando ele comprou foi antes ainda dele trazer. Então, é esse aqui que é o pretérito mais que perfeito, tá bom? O trouxe não. O trouxe é pretérito perfeito. Dá certo por o ontem. Ontem ele trouxe. Então, marca aqui, o mais que perfeito é o havia comprado, tá bom? Observe que a ação expressa em havia comprado indica um fato no passado que ocorreu antes de outro fato, que é o trouxe, também no passado. Então, a forma havia comprado, ó, o havia comprado está no pretérito mais que perfeito. O trouxe não. O trouxe é pretérito perfeito. Eu vou até levar a flechinha lá, ó. O trouxe ontem. Isso já aconteceu, já acabou. É pretérito perfeito, tá? Só o trouxe. É para não confundir com esse. Mas olha um detalhe, o pretérito mais que perfeito, ele pode ser expresso por uma forma simples. Aqui, ó, tá uma locução verbal, tá vendo? Havia comprado. Isso aqui a gente chama de forma composta, porque é composta por dois verbos. A forma simples vai ter um verbinho só. Como que o pretérito, eu chamo ele de escondidinho não. Ai, gente, nossa, esquisitinho, é o esquisito. Porque quando ele é um só, a forma simples, ele vai sempre terminar assim, ó. Ara, era ou ira. Meu pai comprara o disco. Meu pai, não é meu pai comprará. Comprará com acento é futuro. Aqui não tem acento no A, tá vendo? É comprara. Meu pai comprar o disco. Gente, toda vez que aparecer esses esquisitinhos, comprara, bebera, fizera, escondera, falara, faláramos, tá bom? Esses esquisitinhos é o pretérito perfeito que está na forma simples. E o que eu vou falar para vocês? Gente, olha, nós estamos quase meia hora só nessa página. Paciência, porque é demorado mesmo, tá bom? Tem que ter muita explicação. Então, vou voltar. O que eu ia dizer para vocês? Que o pretérito mais que perfeito, simples, no dia a dia, na nossa fala, nós não usamos. Eu duvido que alguém de vocês fale desse jeito no dia a dia. Duvido. Ai, professora, olha um exemplo. Quando eu chegara em casa, minha mãe já saiu. Quando eu chegara em casa. Não, vocês vão falar assim, professora, quando eu tinha chegado, minha mãe... Não, perdão, minha mãe... Gente, espera que eu fiz um rolo. Peraí, deixa eu organizar meu pensamento. Fiz uma frase horrorosa e tudo errado agora. Volta, Cristiane, e vamos no início. A frase tem que ser assim, gente. Professora, quando eu cheguei em casa, minha mãe já tivera saído. Peraí, gente. Professora, quando eu cheguei em casa, minha mãe já saíra. Fiz certo agora, tá, gente? Professora, quando eu cheguei em casa, minha mãe já saíra. Duvido que alguém um dia falou assim ou que um dia vocês vão falar. Duvido. Não sai. Saíra? Minha mãe já saíra? Não. Vocês vão me falar assim, professora, quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído. Vocês vão usar a forma composta. Tinha saído.
Porque olha só, quando eu cheguei é passado. Mas ela saiu antes disso, é passado do passado, tá vendo? Na forma, vou até escrever aqui. Olha a forma, o meu exemplo. Quando cheguei em casa, vírgula, minha mãe já saíra. Gente, o sair aqui, ó. Epa, ele some, eu tenho que aumentar aqui o espaço aí. Então, vamos lá, vou grifar. O saíra. O que ele é? Ele é o pretérito mais que perfeito simples, o esquisitinho. Vou abreviar, tá? Ele é o pretérito mais que perfeito, tô abreviando, simples. Por que que é simples? Porque foi usado um verbinho só. É o passado do passado. Isso aqui é passado, isso aqui foi antes ainda. Então, nós não fazemos isso. Isso aqui a gente encontra nas leituras, em livros. Os grandes autores costumam fazer isso. Nós não. Na nossa fala, nós usamos o pretérito mais que perfeito composto, tá bom? Então, vai lá, ó. Vou pôr o exemplo com o pretérito perfeito mais que composto. Mais que composto. O pretérito mais que perfeito composto. Quando, opa, letra maiúscula, né? Iniciar a frase. Quando cheguei em casa, ok, ó. Agora funcionou. Quando cheguei em casa, minha mãe, minha mãe já é a pressa, gente. Eu ponho o dedo no lugar errado aqui. Saído. Ok? Ah lá. Epa. Meu Deus. Aqui. Quando cheguei em casa, minha mãe já tinha saído. Agora sim. O que que a gente fez agora? E eu fico louca quando some. Deixa eu subir um pouquinho essa frase. Agora sim. O que que aconteceu? Pretérito mais que perfeito composto. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente usa a forma composta. Pretérito mais que perfeito composto. O que vocês têm que entender, então? Apareceu esse esquisitinho, saíra, fizera, andara. Não pensa duas vezes. É o pretérito mais que perfeito, só que ele está na forma simples. Ele vai estar na forma composta, em forma de locução verbal, quando ele indicar um passado antes de outro passado, né? Então, esse é o que a gente usa mais na nossa fala e até na nossa escrita. Quando cheguei em casa, minha mãe já tinha saído. Vocês entenderam? Olha que o cheguei também é passado, só que o cheguei... O que eu cheguei é? Ó, foi, já acabou. Qual que é aquele passado que já acabou? É o pretérito perfeito, tá bom? Então, aqui o cheguei é pretérito perfeito. Aqui e aqui, o mais que perfeito. Certo, meus amores? Hoje, nós vamos ter aula praticamente, acho que só de explicação, tá bom? Porque vai ficar... grande o negócio. Aliás, vamos lá, não, eu pensei numa coisa, mas já mudei de ideia. Vamos terminar aqui. Leia outro trecho do livro, O Resgate das Cobaias, de Marcelo Leite. Nesse livro, o autor mescla usos da linguagem informal e espontânea para caracterizar a fala de jovens adolescentes com usos mais formais, mais monitorados, planejados. É o caso do uso do pretérito mais que perfeito simples. Tá vendo? Então, o pretérito mais que perfeito simples, ele é um uso mais formal. Vamos grifar isso aqui? Olha lá, ó.
Pretérito mais que perfeito simples. Ele é um uso mais formal, mais monitorado, mais planejado, tá? E é super planejado, porque ninguém usa ele do nada. Eu tenho que, quando eu estou escrevendo, pensar. Nossa, isso é antes dessa outra ação? Ah, dá para eu usar, então. Olha o exemplo. Eu ainda não ouvi cachorro nenhum, falou John, que estava a ponto de propor uma retirada. O fato de ser a empresa do pai o deixara preocupado. Nem em Rosalinda ele estava mais pensando. Então, olha isso aqui. O fato de ser a empresa do pai o deixara preocupado. É um passado antes de outro passado. O pretérito mais que perfeito simples era mais usado no passado, em textos falados ou escritos. Atualmente, é muito comum a substituição da forma simples pela forma composta. Então, ao invés de deixara, tinha deixado. Tá vendo? Então, ele está explicando. Antigamente, as pessoas usavam até na hora de falar. Hoje em dia, isso não acontece. Nós substituímos pela forma composta. Então, o fato de ser a empresa do pai o tinha deixado preocupado, tá bom? Leia agora um soneto de Luís Vaz de Camões, é um poeta português maravilhoso, gente, do século XVI, olha isso, século XVI, em que o pretérito mais que perfeito simples foi empregado. Gente, lá nesse século isso era comum para eles, tá bom? Não era nem questão de formalidade, não, eles usavam. 7 anos de pastor, Jacob servia. 7 anos de pastor, Jacob servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia... Peraí, gente. 7 anos de pastor, Jacob servia. Servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contando-se com vê-la, porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. Começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Olha, gente, que bonito. Isso aqui é até uma história bíblica, né? O Jacó, né? Na Bíblia aparece como Jacó. O Jacó se apaixonou pela Raquel. A Raquel tinha uma irmã que era a Lia. E o pai da Raquel, que era o Labão, falou, não, eu te dou a minha filha em casamento, mas você vai ter que trabalhar para mim durante 7 anos. E o Jacó, lógico, acertou tudo em nome da sua amada. Trabalhou durante 7 anos para ter a Raquel. Só que aí o que aconteceu? O pai da Raquel acabou enganando o Jacó. Depois de 7 anos, quem que ele deu para ele em casamento? A Lia. E ele ainda não se conformou, mas eu quero a Raquel. Então Jacó falou, você vai ter que trabalhar então mais 7 anos para mim. Né? Ó, começou a servir outros 7 anos. E ele fez, né? Para ter a Raquel como esposa. E tá aqui, gente, né? Expliquei para vocês entenderem um poeminha. E os verbinhos no pretérito mais que perfeito na forma simples. Fora. Aqui não é fora. Ah, ele tá ali fora. Não. Lhe fora assim negada. Na ideia de foi, tá bom? Tivera, quer dizer, tinha sido. Servira, tinha servido, tá? Fora, tinha sido, tá bom? Então, tá aí. E no dia a dia, o pretérito mais que perfeito simples, como você estudou e deve constatar no próprio dia a dia, né? Não vou nem ficar lendo tudo. Nós não usamos. Nós usamos o pretérito mais que perfeito composto para falar de um fato que aconteceu no passado, antes de outro fato ocorrido também no passado.
tá? Então, por que eu não li esse trecho todo? Porque tudo que eu já expliquei. A forma simples do pretérito mais que perfeito, ela é bastante formal. Ela aparece mais na língua escrita. No dia a dia, nós usamos a forma composta. Então, olha um exemplo, como nós falaríamos. Não acreditei que tinha feito o gol, comenta Lauro. Quer dizer, eu não acreditei, já está no passado. O gol foi feito antes disso. Então, a gente não falaria, não acreditei que fizera o gol. Olha, se fosse a forma simples, seria fizera. Não, a gente fala, não acredito que tinha feito. Ok? E em textos mais elaborados, mais planejados, é usada também a forma, né? Havia entrado. Olha um exemplo. Gente, não é que a forma composta é errada. Ela pode ser usada numa situação de formalidade também. Isso aqui, ó, numa situação mais formal, pode também. Olha o exemplo. A segunda etapa começou com mais um gol do Santos, em jogada semelhante à do segundo gol. A única diferença foi que, ao invés de um escanteio, o cruzamento de Neymar saiu de uma falta lateral. Rodrigo Souto fez igual ao que já havia feito, meteu a cabeça na bola. Tá vendo? Ó, o havia feito. Essa ação foi antes dessa. Por isso que isso aqui é o pretérito mais que perfeito. E também foi planejadinho, tá? Não indica que usar a forma composta é erro, ok? A única coisa que a forma simples é muito formal. A composta não. E eu vou pedir para vocês, para terminar agora, vocês vão fazer para mim, gente, para não ficar muito pesado. Olha, eu vou pedir para vocês os exercícios dessa página. Página 30, página 31 e acaba aqui, ó, na página 32. Até aqui, hora de organizar o que estudamos, não. Então, hoje a aula ficou no capricho, hein? Videozão com muita explicação e agora vem os exercícios até essa página. Por enquanto, quem terminar, me manda foto. Eu acho que vocês ainda não vão conseguir pôr na plataforma. Então, essa atividade, enviem a foto para mim no meu WhatsApp. Combinado, meus amores? Como eu disse, muitos têm o meu número. Se alguém não tiver, pergunta para mim lá na plataforma, ou então, vou falar aqui, meu telefone é... Não vou falar não, vai que mais alguém que não seja vocês assista esse filme. Enfim, Maria tem meu número, Eric, Lucas, Matheus, toda essa galerinha tem. Entre em contato com eles que eles informam vocês. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus, caprichem, que eu vou olhar direitinho, tá bom?